O nosso tema de hoje é estresse pós-traumático. Sim, Isabel, já ouvi falar de estresse. É um tema comum, mas estresse pós-traumático não é tão comum assim e vale a pena saber um pouco mais para que você consiga ter qualidade de vida ou oferecer qualidade de vida a pessoas que você realmente ouça as informações que vamos trazer aqui e você se lembre dessa pessoa, realmente ela é assim. Então vá até ela e ofereça sua ajuda com aquilo que você vai aprender aqui no nosso canal. Olá, eu sou Isabel, psicóloga do nosso canal Momento Psi, um canal que tem por objetivo gerar informações para que você possa aplicar na sua vida ou então ajudar outras pessoas. E o nosso tema de hoje é estresse pós-traumático. Isabel, como que é isso? Eu tenho uma conhecida que é bem estressada. Não tem a ver apenas com esse tipo de estresse. O estresse pós-traumático é uma reação frente a um evento que foi muito significativo para aquela pessoa. Então, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente de carro, não aconteceu nada, ficou tudo bem, mas a memória dela não para de lembrar daquele acidente. Ela começa a sonhar, ela de repente do nada, ela se lembra do barulho, da cor da roupa das pessoas, ela se lembra do momento do acidente por um tempo que já vai aí passado mais de um mês. A gente pode começar a pensar na possibilidade de que aquela pessoa está desenvolvendo o estresse pós-traumático porque ela passou por um evento que foi estressante para ela e ela começa então a apresentar comportamentos que cabem sim nesse estresse pós-traumático. É só isso, Isabel? Não, eu dei o exemplo e disse que foi traumático para aquela pessoa. A queda de um avião, por exemplo, de sobrevivente, pode ser uma enchente, um alagamento aonde havia pessoas envolvidas e que teve de repente algo, uma morte, uma perda, e aquela pessoa que vivenciou esses fatos, ela começa então a ter comportamentos em que as pessoas podem até classificar como outras patologias ou até mesmo entram num julgamento. Vou dar um exemplo para você. Pessoas que foram assaltadas por indivíduos com determinadas características, se ela desenvolve um estresse pós-traumático, ela vai evitar aquele padrão de pessoa e de repente ela pode ser classificada como alguém que faça diferença entre as pessoas e não é. Ela está sim passando por um momento em que ela está desenvolvendo ou desenvolveu na história dela o estresse pós-traumático. Então, essa patologia leva as pessoas a se distanciarem daquele que foi o elemento traumático, aquilo que para ela teve um grande significado. E o estresse pós-traumático, ele é tratável, Isabel? Sim, ele é tratável. Ele pode ser tratado em terapia, através de um psicólogo, um psicanalista. Precisa de medicação? Se ele começar a ser persistente, se ele for um incômodo muito grande para a pessoa e ela não consegue lidar com sintomas que vão aparecendo no estresse pós-traumático, como sintomas depressivos. A pessoa vai perdendo o sono, ela perde muitas vezes até a vontade de se alimentar e pode sim necessitar de medicamento para isso. O estresse pós-traumático não é algo tão simples, mas também não é algo tão corriqueiro. Nós precisamos prestar atenção no comportamento das pessoas sem julgá-las. Por isso, o conhecimento é sempre bom, é sempre importante. Então, eu olho para uma pessoa e já percebo comportamentos, ou então ela mesma vem falar: olha, eu não consigo dormir, eu perdi noites e noites de sono, eu não consigo sair na rua, ou então se eu saio dá determinado horário, eu não consigo ficar na rua. É uma possibilidade. Por quê? Eu disse assim, que dependendo do cenário do evento em que aquela pessoa passou, que foi traumática para ela, ela pode então querer se afastar. Vai do horário. Se, por exemplo, ela passou uma situação traumática no período da manhã, indo para a escola, indo trabalhar, para realizar uma tarefa, aquele horário, aquele ambiente pode gerar nela uma aversão, um medo, uma insegurança e ela de repente não consegue ter capacidade ou habilidade de enfrentamento diante daquela situação que está na cabeça dela, na ideia dela, na memória dela. Então é muito importante que busque uma ajuda diante dessas situações, diante dessas questões. Existem estudos que foram feitos
Então não é algo assim tão simples de se identificar, mas com apenas uma gota de conhecimento você pode sim ajudar muitas pessoas a saírem deste quadro que é muito comum. Afinal de contas, quem nunca levou um susto além da conta? Há uma possibilidade de que aquela pessoa entre neste quadro de estresse pós-traumático. Então perceber o comportamento do outro, perceber o estado de humor do outro, perceber a qualidade de vida do outro, sono, alimentação, é muito importante para que nós possamos identificar possíveis caminhos de ajuda para aquela pessoa. Então, o que eu disse, a terapia vai fazer muito bem. Falar sobre o assunto vai te ajudar. Então pense a respeito. E se você gostou desse tema, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu comentário. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! Se você gostou desse tema, temos outros para você também. Veja aqui.